Fala, meus amigos, vocês estão bem? Eu não queria ter que fazer esse vídeo, mas eu vou ter que fazer. Porque você começa a olhar, coloca lá na internet assim, por exemplo, olha, eu joguei um ano fora da minha vida estudando por videoaula. Isso aqui é um vídeo que tem lá 3.000 visualizações, tem tantos outros vídeos aqui com milhares de visualizações dos gurus aí de concurso público, falando que assistir videoaula é perda de tempo, falando que assistir videoaula morreu, que é só perder tempo, que você só deve assistir videoaula quando você estiver em dúvida com algum assunto, ou quando realmente você não tiver outra opção, que isso é uma forma de estudo passivo e você não vai render nada, você não vai aprender nada. Tá bom. Todas essas pessoas que estão dizendo isso, veja, é um dogma que o professor tem de não chamar ninguém de burro, mas todas as pessoas que estão falando isso são burras, são idiotas. Estou sendo muito claro com você. Por quê? Porque o problema não é assistir a videoaula. O problema não é você parar e ficar tendo um estudo passivo, sabe por quê? Porque existem coisas que você não tem condições de aprender sozinha, sozinho. Você precisa de um professor, mas professor bom, que possa te ensinar e possa mostrar para você os caminhos de certas coisas, os caminhos que certo conteúdo pode ter para ser perguntado numa prova. Então quem fala isso, quem diz, videoaula, já morreu, não usa mais, vou estudar só por questões. Vai estudar só por questões? Eu, como professor, tive lá um curso de revisão por questões. Só que veja, dentro da própria revisão eu fazia correção e era uma correção com a revisão e com aula no meio dessas questões. Por quê? Porque o professor, quando está dando a aula, e ele entende do assunto, porque esse é o problema, o professor precisa entender do assunto, ele olha para um assunto e diz o seguinte, olha, isso aqui foi perguntado dessa forma, só que também poderia ser feita a pergunta nesse sentido ou nesse sentido. Se ele afirmasse tal coisa, a resposta seria esta aqui. As pessoas acham que simplesmente não vale mais a pena assistir aula. Nossa, então eu tô maluco, né? Então eu tô aqui dando 500 aulas no YouTube como maluco. Eu sou uma pessoa doida, né? Eu tô enlouquecendo, não é possível. Veja só, mais uma vez, não foi a primeira, não foi a segunda. Estou com esse canal aqui desde 2020. Eu trouxe conteúdos que permitiam que você respondesse a maior parte das provas. Eu tenho conteúdo lá fechado que eu dei para os alunos que entraram, mas veja só, isso aqui, né? A gente começa a olhar a prova de oficial de justiça e você começa assim, imagine que pelo mesmo fato, imagine que, então já não é mais a lei, já é uma história, já é uma situação hipotética, que sabe quem vai trazer para você? Não é a questão, porque essa é uma questão inédita. Quem vai trazer isso para você, sabe quem é? É o professor na videoaula. Tá? Então imagine que pelo mesmo fato tal e tal coisa. Aí veja só, tem assim, a pena por exemplo aqui, sob a denominação de lesão corporal grave, o Código Penal agrupa 2 níveis de consequências. Aí veja só, isso aqui, lesão corporal, sabe onde estava isso aqui? Na videoaula, que ninguém quer assistir. Aqui ó, tá aqui, lesão corporal, vai cair. E se você olhar aqui essa tabelinha, só não vou nem colocar o vídeo aqui para você, mas só para você ter uma dimensão, o professor fez essa distinção aqui na aula, de um lado e de outro. Preste atenção, aqui a lesão grave, a lesão gravíssima. Os dois pontos, o professor colocou isso em videoaula para você enxergar. 2 níveis de consequência. Sabe quais são os 2 níveis? Os 2 níveis estão aqui, ó, a grave e a gravíssima. Cara, não tem como você olhar para isso e não assumir que quem está dizendo que videoaula não serve para nada está completamente maluco. E mais do que isso, é mal intencionado. Professor, mas você está dizendo isso? Estou dizendo com toda a clareza. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão querendo vender para você que está estudando para concurso, que pensa em passar em concurso, uma ideia totalmente errada de que é fácil e simples ser aprovado no concurso. Professor, mas tem que ser uma coisa mais difícil do mundo? Não é isso. O professor está no seu caminho, na sua jornada, para te ajudar, não para te atrapalhar. Mas qual é o ponto? As pessoas são preguiçosas, as pessoas têm preguiça de estudar, as pessoas não têm a vontade de sentar e estudar, porque sim, eu reconheço, é maçante, por vezes é difícil, é cansativo, só que tem uma coisa, estão vendendo para vocês a ideia de que basta você pegar a lista de todas as questões que já caíram, responder essas questões, decorar essas perguntas que vocês serão aprovados. Isso é mentira. Estão vendendo isso para vocês, estão vendendo em método. O método que eu estou bitolado em fazer tal coisa, fiquei decorando tal coisa, o método de um, de outro. Cara, não existe nada fora da aula que possa, ou nada que possa ser tão proveitoso quanto uma aula bem dada. Esse é o ponto.
Esse é o grande ponto. Uma aula bem dada de um professor que sabe do que está falando. Então, veja só, você começa a olhar, né, assuntos que estavam em aulas. Imagine que, cara, colocou imagine que é o exemplo que o professor foi dar para você. Um professor que, dando a aula, conhece o assunto, vai trazer exemplos para vocês. Então, veja, existem sim questões que se você respondesse outras questões, você saberia responder, por exemplo, a título de exemplo, né? Essa parte aqui do artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal, eu dei nas questões e falei basicamente o que está aqui. Essa questão aqui de você decorar, né? Se inclui o prazo do começo, exclui, etc. Isso, claro, é uma coisa que você lê a lei ou vê uma questão e consegue resolver. Mas preste atenção à quantidade de hipóteses em que o professor seria útil para você responder a questões, né? Então veja só, aqui tem questões de rápida resposta, ok, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas veja, processo civil, uma história sendo contada. Quem que vai trazer essa história é o professor na videoaula, certo? Então aqui, a mesma coisa. Veja, a gente tem, olhando aqui, né, as questões, o juiz da terceira vara civil proferiu não sei o que, contando a história, de novo. Então veja, Juliano, maior de 18 anos, capaz, não sei o que, veja, contando a história. Então veja, o que eu queria que você entendesse aqui, de novo, uma hipótese, Marx, cidadão alemão, casou-se, etc. Então o que eu queria trazer para você aqui é a seguinte informação: videoaula tem sim muito valor. Professor, mas só assistindo videoaula eu vou passar? Bom, aí cabe a mim como professor dizer para você o que é melhor. Para você melhor é assistir a videoaula, fazer questões e revisar isso depois. E ter contato com a matéria de diferentes formas. Só para você ter noção, eu vou até aqui para a parte final, só para que você tenha noção de uma coisa que eu estou falando aqui. Por exemplo, aqui questão de improbidade, aceitar emprego, comissão, atividade de consultoria, etc. Cara, aqui declaração de bens. Veja, nós falamos aqui, ó, na parte de improbidade, nós demos uma aula aqui, improbidade administrativa, e falamos claramente sobre declaração de bens. Se você olhar aqui, a gente tem uma parte aqui específica, olha só, aqui de declaração de bens, no artigo 13 da lei de improbidade, falamos claramente isso em aula. Aí veja só, você começa a olhar aqui e começa a perceber que a prova toda passou pelas aulas que foram dadas. Olha aqui, considere que Isaías, servidor público, recebeu vantagem indireta para facilitar a permuta de bem imóvel. Cara, essa hipótese foi trazida na aula. Então veja só, direito civil, a mesma coisa, histórias sendo contadas, veja o tamanho dos enunciados. Cara, isso aqui você não consegue, de forma alguma, simplesmente respondendo questões e decorando questões, fazer uma questão dessas. Então veja só para que você tenha a título de informação, né? Aqui, segundo estabelece a resolução CNJ 354, olha o que eu fiz. Na véspera da prova, na hora ali muito próximo da prova, né, algumas horas antes da prova, eu tinha os alunos num grupo do Telegram e coloquei, ó, segundo estabelece a resolução 354/2020, eu fiz um vídeo aqui só para que você tenha noção, ó. Resolução 354, olha o que eu falei, tá em adiantado aqui, mas só para você ter noção. Você tem lá uma citação pelos Correios. Em vez de fazer pelos Correios, posso fazer pelo meio eletrônico. Tem uma por oficial de justiça. Em vez de eu fazer por oficial de justiça, posso fazer pelo meio eletrônico. E assim por diante, tá bom? Vai ser feito, então, é o seguinte. Então veja só, a gente colocou aqui um áudio sobre este assunto, resolução 354. Colocamos também aqui um áudio sobre a lei estadual 11.608. Cara, isso aqui foi em forma de aula, claro, não foi vídeo aula, foi uma áudio aula, mas olha só, a lei aqui 11.608 estava aqui na sua prova. Ó, lei 11.608, lei 11.608, resolução CNJ 354, colocada aqui no grupo, resolução 354. Cara, não é possível que as pessoas não tenham a compreensão de que todo esse conteúdo, ó, suponha que, veja, supor é você já pensar numa história, e essas histórias só podem ser contadas na videoaula. É isso que eu queria que você entendesse, tá? Então, qual é o grande ponto aqui que eu queria trazer para você? De novo, é um dogma de um professor dizer, na verdade é um dogma do professor não dizer que alguém é burro, né? Porque o professor não pode falar isso, né? Minha mãe era professora, ela dizia isso, você não pode dizer para ninguém que a pessoa é burra. Só que veja, eu não estou dizendo de nenhum aluno, mas eu estou dizendo de quem está ensinando isso. Aí a pessoa é burra mesmo, aí a pessoa é um idiota completo de falar um negócio desse. Ah não, estou aqui perdendo, joguei um ano fora estudando por videoaula, pare de assistir videoaulas. Cara, você tá maluco, cara, você tá maluco? Por quê? Porque eu vou parar de assistir videoaulas, então eu não vou ter que assistir 20 aulas de
processo civil, sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que comprar lá o método lá do fulano lá, que vai me ensinar em 3 linhas tudo aquilo, né? Então 20 aulas você vai resumir em 3 linhas. Cara, não existe isso, tá? Então veja, videoaula não morreu, tá? Quero deixar isso muito bem claro. Ou então eu sou maluco, né, de estar aqui no YouTube com tantos vídeos assim e falando 438 vídeos aqui gratuitos, fora os vídeos que eu tenho dentro do meu curso. Eu tô perdendo tempo aqui, né? Eu tô jogando meu tempo fora, minha vida fora. Não é isso não, cara. Então, preste muita atenção. Fica muito esperta, muito esperto com as pessoas que querem simplificar um processo que sim demandará um investimento, não só em dinheiro, porque isso aqui tá tudo de graça. Cara, só com as aulas aqui do YouTube, eu vou dizer para você com muita tranquilidade, você responderia 80% da sua prova de oficial de justiça só com o conteúdo que está aqui no YouTube de graça. Eu posso assegurar para você, eu poderia pegar aqui, colocar até os minutos. Olha, na super aula 3, no minuto tal, você responderia a questão número tal. Esse é o ponto. Então veja só, professor, mas não é todo mundo que tem esse tempo então. Mas aí você vai ter que arrumar esse tempo. Por quê? Porque para assistir Netflix, para assistir jogo, para ir na igreja, para fazer um monte de coisa, você tem tempo. E para estudar você não tem tempo, para melhorar a sua vida você não tem tempo. Então assim, eu não consigo entender como é que as pessoas pegam um conjunto de informações que precisa ser estudado, que precisa ser visto, que tem a sua complexidade e conseguem dizer o seguinte para você: ah não, você não vai precisar estudar tudo isso não, eu vou te dar aqui uma folha de papel e nessa folha de papel aqui eu vou te dar 5 tópicos para você fazer para sua prova. Cara, isso não existe. Isso é charlatanismo, isso é estelionato, simplesmente isso. Então eu quero que você fique muito atento, muito atenta. Quero dizer aqui, digo com todas as letras, que quem está vendendo para você a ideia de que só basta fazer questões está mentindo para você, está contando mentiras, quer só o seu dinheiro. Ah, professor, mas você vende curso também? Eu vendo curso também, não tem problema nenhum, mas eu sou claro, eu sou honesto, sou transparente o suficiente de dizer para você que não tem facilidade. A facilidade ou a grande bênção para você é ter um professor que entende do que está falando e que pode ele, professor, facilitar um conteúdo que é complexo, que é difícil, que precisa ser visto com muita atenção na hora da prova. Então, alguém que vende para você a ideia de que simplesmente basta você ter ali, olhar as questões e simplesmente é isso, está mentindo para você, quer mais uma vez ganhar só o seu dinheiro, porque daí o cara vende lá uma mentoria, um super coach, um mentor e não sei o que, vende por R$2.000 ou vende alguma coisa para você de alguma coisa que não vai te ajudar a responder as questões. Quero deixar isso muito bem claro. Quem já estudou por videoaula, quem já está num nível muito avançado de conhecimento, etc. Claro, não precisa ficar assistindo de novo se você já sabe. Aí você vai treinar nas questões. Mas professor, eu estou começando agora, do zero. Ou eu estou ainda no meio do caminho, estou começando a aprender algumas coisas agora. Cara, videoaula, questões, e veja, questões resolvidas com a videoaula, com o professor comentando essas questões. Então você tenta resolver as questões e depois você vê a correção do professor, porque é nessa correção que você também vai aprender coisas, acertando ou errando, olhando outras hipóteses que podem ser perguntadas, contando outras histórias que poderiam estar na sua prova e, além disso, revisar depois. Então, assistir às videoaulas, fazer questões, ver as correções feitas pelo professor e revisão. Esse é o caminho, tá? Então não tem como você conceber a ideia de alguém que vai ser aprovado se você não tiver o conceito, o conteúdo apresentado dessa forma. Veja, Lei 11.108. Quantas questões já foram feitas disso durante todo o tempo aí que nós tivemos de concurso? Pouquíssimas questões. Então cabe ao professor olhar o conteúdo e trazer isso aqui para você. Ó. E aí veja só, existe uma possibilidade de que essa taxa seja paga depois. Existe uma possibilidade de que essa taxa seja paga depois. A regra é que eu pago na hora, mas tem um jeito que eu pago depois. E aí veja só, como que eu posso fazer isso? Então eu preciso provar a dificuldade na execução, que a gente chama de embargos à execução. Ó, foi falado aqui inclusive de embargos à execução, que é exatamente o que a gente estava falando aqui, ó. Embargos à execução. A pessoa precisa protocolar o embargo à execução. Cara, não é possível, né? Porque se não tem questões disso, então eu não vou fazer. Então, veja, o ponto importante é, às vezes, você vai precisar do professor para mostrar para você o seguinte: olha, isso aqui, o mais importante é tal assunto. Claro, se ele puder trazer isso numa videoaula, ótimo. Mas se não der tempo, se o assunto for muito grande, se o conteúdo for grande, aí o professor pode te mandar um áudio num grupo, por exemplo, e aquilo resolver 3 questões da sua prova. Você já pensou, você já parou para pensar que, eventualmente, alguém pode ter ficado fora da nota de corte por 3 pontos? E que esses 3 pontos estavam num áudio que o professor mandou na véspera da prova?
Você já pensou que alguns assuntos aqui poderiam ser acertados pelo aluno e o aluno simplesmente deixou de responder ou deixou de acertar porque não assistiu a aula, porque ele estava só bitolado, né? Bitolado, fazendo questões? Cara, não tem sentido nenhum, tá? Então estou sendo muito claro com você, as pessoas precisam ficar atentas, precisam ouvir a verdade. Estudar para concurso requer tempo. O professor pode te ajudar a ganhar tempo. Sim, estudar por questões é importante? Tem o seu valor? Tem o seu valor. Mas não cometa a heresia de dizer que videoaula acabou. A videoaula com o professor bosta acabou. Aí eu posso dizer para você. Mas videoaula com um professor bom, videoaula com um professor que de fato sabe o que está falando, cara, isso nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Então, de novo, eu quero aqui dizer do meu total desprezo, da minha total indignação com quem fala isso. O meu total desrespeito mesmo, explícito com quem fala isso. Porque quem fala isso está enganando o aluno que está aí, que por vezes não tem noção das coisas, que quer muito mudar de vida, que quer muito aprender e fica sendo enganado. Professor, mas então eu preciso ver 1 milhão de vídeos para passar? Não é isso. Não é isso não. Às vezes a gente vai olhar para um assunto, para um concurso e vai dizer, olha, estuda isso aqui, assiste essas aulas. Ah, professor, mas e essa coisa de estudo passivo e estudo ativo? Cara, eu não tô nem aí com isso, eu quero que você aprenda esse negócio e faça questão. É só isso. E às vezes a melhor forma, a forma mais rápida de você assimilar isso é com um professor bom. O problema é que os professores chegam lá e ficam falando no juridiquês que você não entende nada, você sai da prova, você sai da aula dizendo o seguinte, olha, o professor até que deve saber muita coisa, só que eu não entendi nada, ele não sabe passar a matéria. Então, o problema é esse. O problema é que a gente está cheio de professor que só traz o juridiquês e não sabe explicar a matéria como se explicasse para uma criança de 5 anos. E esse é o ponto. E o meu objetivo aqui como professor é esse. Se você olhar o meu canal, eu falo para quem não é do direito, para que essa pessoa consiga entender e consiga resolver as questões. Então, eu queria deixar aqui a minha mensagem para você. Estou indo embora, mas dizendo claramente, a videoaula não morreu. A videoaula não acabou. O que precisa acabar são os picaretas, são os que praticam charlatanismo, os estelionatários. Essas pessoas sim precisam ser extirpadas. Essas pessoas sim que precisam ser colocadas de lado, precisam ser desprezadas por vocês. Porque eu olho aqui nas estatísticas do meu canal e eu vejo que os meus alunos assistem esses caras. E aí é o que eu fico puto. Eu não consigo entender como é que você assiste um cara desse, meu. Como é que você fica dando bola para uns caras desses? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Você tá servindo a Deus e ao Satanás ao mesmo tempo? Pô, não dá para entender, cara. Como é que você consegue assimilar, assistir os dois, sendo que são pessoas, são estilos, são conteúdos, são conceitos completamente diferentes, são visões de vida completamente diferentes. Então esse é um ponto que eu queria deixar para você aqui. Videoaula não morreu. E quem disser isso está mentindo, tá? Volta em tantos outros vídeos. Tô puto mesmo porque eu não aguento mais ouvir esse tipo de coisa. Tchau, eu adoro estar aqui, mas hoje eu tô puto. Tchau.